Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro e estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vim falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, este torneio aqui que nos últimos meses, né, e até nos últimos anos tem ganhado uma repercussão muito grande, né, principalmente no mundo do futebol e com certa popularidade vem ganhando também holofotes. É uma competição que atualmente, né, está sendo realizada nos Estados Unidos, sendo 32 clubes participantes e estamos atualmente, pelo menos na gravação desse vídeo, nas quartas de final, né? Hoje, aliás, né, vão ter os dois primeiros jogos das quartas de final, entre eles Fluminense e Al Hilal, e o outro jogo, né, Palmeiras e Chelsea. Então, né, até a gravação desse vídeo, a postagem, eu não sei quem que ganhou, né? Depois eu vou trazer mais conteúdos falando sobre isso, sobre o resultado dos jogos, sobre o prognóstico dessas partidas, né? O pós-jogo. Mas não é esse o assunto que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje com vocês, pessoal, é sobre a repercussão dessa competição, né? A forma como ela está impactando, né, a mídia internacional, assim como também nós brasileiros que gostamos muito do esporte. Então, é uma competição que sempre foi sonhada, acredito que por todo brasileiro, né? Acredito que eu, por exemplo, né, que sou um fã assim incondicional de futebol, eu sou um cara que sempre sonhou com uma Copa do Mundo de clubes, com essa contingência, como uma competição grande, realmente a ponto de competir, né, com a própria Copa do Mundo de Nações, com também, né, os Jogos Olímpicos, que também é um evento muito consolidado, né? A Copa do Mundo de Clubes, ela foi criada, né, a sua primeira realização foi no ano 2000. Houve ali em 2001 ali uma, né, tentativa de fazer uma segunda edição. No entanto, com, né, a falência, né, de uma das patrocinadoras da FIFA, né, é assim uma proposta que infelizmente não foi para frente, infelizmente porque houve essa falência, né? Então não teve esse apoio, né, por parte dessa patrocinadora e esse inicialmente, né, foi postergado para 2003, né, na tentativa de conseguir ali parceiros. No entanto, né, naquela ocasião não pôde ser realizado e a competição voltou a ser realizada no ano de 2005 com, né, clubes ali, representantes de cada uma das 6 confederações continentais, e a partir disso, né, com formato de 6 e 7 equipes até o ano de 2023, né, onde a Copa do Mundo de Clubes possuía ali 7 equipes, né, os campeões continentais, juntamente com o representante do país sede, e em 2019, né, em março de 2019, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, que até em 2016, no primeiro ano, né, no seu primeiro ano como presidente da FIFA, ele teve ali propostas para fazer uma competição dessa contingência. No entanto, esse projeto realmente só foi oficializado em 2019, né, num conselho ali executivo da FIFA, em Miami, se eu não me engano, aonde ele idealizou ali, né, a criação, né, no caso a implementação de um formato, a ampliação de um formato de 7 para 24 equipes na Copa do Mundo de Clubes. E esse teve até sede definida, teve, né, as cidades, os estádios, né, que seria realizado na China, né? Teve algumas cidades ali também que foram, né, definidas como sede. No entanto, devido à ocorrência da pandemia, né, que todos nós passamos por esse momento difícil, né, até por conta da realocação, né, de competições como a Eurocopa, a Copa América, para o ano de 2021, né, e alteração ali no calendário, porque no ano de 2020, por boa parte da temporada, o futebol ele foi impraticável devido à questão, né, da pandemia, né, que acabou devastando globalmente, né, aí o futebol e em outros setores até extra futebol.
No entanto, né, a competição ela não pôde ser realizada em 2021 e teve até ali alguns problemas, né, se realmente, né, ela voltaria a ser realizada, né, nesse formato proposto, né, com mais de 20, 24 clubes, e até que em 2022, né, um dia antes da final da Copa do Mundo de Nações, em dezembro, né, em 18 de dezembro ali, no dia 17, o Gianni Infantino, né, numa entrevista ali, né, até mesmo num conselho deliberativo da FIFA, ele anunciou então elaboração e a implementação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com 32 clubes, né, o que seguiria o formato, né, tradicional da Copa do Mundo de Nações, com 8 grupos de 4 equipes em cada grupo. Os 2 primeiros de cada grupo avançam e aí, né, se dando as oitavas de final, quartas, semis e a tão sonhada final. E aí, em meio a esses anos, né, onde essa competição foi, né, elaborada e foi implementada, né, ao longo do tempo pelo Gianni Infantino, depois, né, que ele, né, deu essa declaração, né, confirmando que o torneio seria realizado, houve ali em alguns setores algumas críticas, né, porque é uma competição que ela seria realizada, né, no calendário onde era realizada a extinta Copa das Confederações, né, em anos ímpares antes da Copa do Mundo de Nações, entre junho e julho. Esse torneio mesmo ele está sendo realizado entre 14 de junho e 13 de julho, né? Ele ainda está em curso atualmente. Né? No entanto, como o calendário do futebol europeu e até mesmo o calendário do futebol asiático e de algumas outras confederações termina, né, ali na metade dos anos, né, que é um calendário, né, uma temporada interanual, em que se inicia no final de um ano e se termina no início do ano posterior, houve ali algumas críticas por parte de atletas, de treinadores, de sindicatos de jogadores, né, que não estavam muito contentes com essa ideia, né, da competição ali entrar justamente no período que seria de férias dos jogadores, né, ali no final da temporada europeia. No entanto, né, houve-se ali, né, um movimento pela FIFA, né, ali nos bastidores, onde o Gianni Infantino, né, logicamente, foi uma jogada política dele muito estratégica e inteligente. No entanto, claro que alguns ainda tinham um pouco de desconfiança, né, por conta da questão ali de acontecer, né, num cenário onde os europeus normalmente estariam de férias e também, né, como sede é os Estados Unidos, lá, inclusive atualmente, né, durante a competição, houve reclamações por parte dos atletas e também de treinadores, de comissão técnica, em relação ao clima norte-americano, né, dos Estados Unidos, porque lá é um país que, né, no hemisfério norte, enquanto aqui no hemisfério sul a gente está no inverno, lá é o ápice do verão. Então é um país que tem temperaturas muito altas, acima de 30, 35 graus. E os jogos são realizados em sua grande maioria na parte do dia, durante, né, no horário local, né, durante os meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, então é quando o calor está em seu ápice. Então, né, teve essa reclamação por conta do clima, né, envolvendo a questão ali, né, a condição das equipes, né, para até mesmo se apresentarem ali, né, em um futebol de alto nível, porque eles não têm esse costume de passarem por esse calor, né, por todo esse cenário climático, né, sem falar nas paralisações climáticas. Depois eu vou dar um pouquinho, uma palhinha para vocês, né, para que vocês possam ali entender mais ou menos, porque isso tem sido também um problema no caso, na Copa do Mundo de Clubes, e provavelmente também, né, um problema a se preocupar para a Copa do Mundo de Nações do ano que vem, né? Porque nos Estados Unidos existe leis federais em relação ao clima, mas isso aí eu vou explicar para vocês em detalhes. Então, né,
assim como eu estava falando, o Gianni Infantino foi se movimentando nos bastidores para que pudesse ser realizada essa Copa do Mundo de Clubes. No entanto, né, teve ali inicialmente, né, uma pressão do sindicato dos jogadores, né, pelo que eu falei da questão aí do calendário, né, porque ficaria muito apertado o calendário para as equipes europeias, né, e tiraria a questão das férias dos jogadores, dos atletas. Então, houve ali uma pressão por parte da FIFPRO, que é o Sindicato Internacional dos Jogadores, teve ali também uma pressãozinha, né, de algumas das ligas, né, ali da Espanha, da Inglaterra, só que, no entanto, acredito que a pressão das ligas não seja exclusivamente pelos atletas, porque por ser uma competição que ela logicamente vai surgir no cenário internacional como uma competidora, até mesmo usando a visibilidade de grandes equipes como o Real Madrid, como o Bayern de Munique, como o Atlético de Madrid, Liverpool, Barcelona, entre outras, né? Obviamente isso vai tirar um pouco dos holofotes das ligas nacionais, né? Por exemplo, ligas consolidadas como Premier League, La Liga, Série A da Itália, entre outras, teria um pouco desse, né, um pouco desse prejuízo por conta da competitividade, né, uma nova concorrente no cenário internacional. Então eu acho que, por exemplo, né, o próprio Tebas, né, que é o presidente da La Liga, fez críticas, né, recentemente à competição, né, inclusive que, na minha opinião, foram críticas realmente exacerbadas por parte do dirigente, né, do presidente, né, da La Liga, até porque ele não vê com bons olhos, né, uma possibilidade dos seus maiores clubes como o Real Madrid, que tem uma visibilidade mundial, o próprio Futebol Clube Barcelona e o Atlético de Madrid, né, não estarem engajadas em proporcionar à própria La Liga, né, esse poder comercial e de visibilidade que esses clubes têm a oferecer. Então isso, né, de certo modo, vai ser removido um pouco esse protagonismo da La Liga e a Copa do Mundo de Clubes aparece como um competidor, né, realmente muito forte, né, que obviamente ao longo desses dias que o torneio está sendo realizado, cada vez mais ele vem tirando expectativas, realmente é um evento que ele vem para, né, ele promete ao público ser uma competição que ela pode até mesmo concorrer entre as mais renomadas do esporte mundial no todo, né? Porque ali é a Copa do Mundo de Nações e os Jogos Olímpicos são realmente as que mais dão atratividade público, né? Isso sem nenhuma dúvida. Mas a Copa do Mundo de Clubes, ela aparece também como uma postulante, né? Principalmente, né, uma competição onde se tinha muitas dúvidas, inclusive por ser nos Estados Unidos, né, e lá não, né, geralmente nos Estados Unidos não tem cultura, né, não é culturalmente apreciado a prática do futebol, né? Lá é mais o basquete, é mais o beisebol, o futebol americano. Então, os norte-americanos, né, apesar do crescimento da liga norte-americana, que é a MLS, né, e até mesmo o desempenho de alguns times, né, como o Seattle Sounders, campeão da Conca Champions, depois de 16 anos de domínio mexicano, né, na competição, assim como os títulos na Leagues Cup, né, que é uma competição que os clubes da Liga Mexicana e da Liga Norte-Americana, que é a MLS, se confrontam, né, entre outros times ali do Canadá. Então, né, logicamente que é um protagonismo que vem crescendo juntamente com o investimento e o interesse em visibilidade, mas ainda, né, não foi suficiente para puxar a maior parte, né, a massa bruta da população dos Estados Unidos para assistir o futebol. Né? Ainda tem um pouco dessas limitações e para essa competição, né, a gente que está presenciando, vocês acredito, né, que boa parte do público esteja assistindo a competição aí, né, estão vendo que alguns dos estádios, né, aparecem muito lotados, como exemplo dos jogos, né, do Boca Juniors, do River Plate, inclusive alguns jogos de europeus, como o Real Madrid, o Bayern de Munique, o próprio Flamengo, o Palmeiras, né, são equipes, o próprio Botafogo também, né, que no jogo contra o PSG, né, fez história, né, e trouxe esse renome,
né? Até por conta de uma vitória inusitada, mas lotou ali o Rose Bowl, né? Com a torcida fazendo barulho, né? Inclusive as torcidas maravilhosas, né? As maravilhosas torcidas argentinas, que é o caso do Boca Juniors e do River Plate. A gente está vendo realmente assim, é algo que é um contraste de culturas. E isso, né, na minha humilde opinião, é algo que realmente, sabe, até hoje, honestamente para mim, até hoje eu vejo jogos incrédulos, sem acreditar, porque para mim não caiu a ficha que tá acontecendo uma competição que a gente só sonhava em videogame, né? A gente colocava lá no Bomba Pet times africanos, asiáticos, da Europa, da América do Sul, do México, dos Estados Unidos. A gente colocava, né, os times ali para confrontarem uma Copa do Mundo de clubes. E hoje ela está sendo, né, ela está aí no cenário real. Então é algo que, logicamente, né, ao longo desses anos que o Gianni Infantino, né, desde que anunciou que em 2022 ela seria realizada em 2025, no formato de 32 clubes, né, maior até do que aquele formato que ele tinha prometido para 2021, né, que não aconteceu em virtude da pandemia, que era 24 clubes. Então, né, de certa forma a gente pode falar que há males, né, há males que vem para bem. Infelizmente, claro, a pandemia é um cenário que ninguém gostaria de vivenciar, mas por conta daquilo ali, a competição, né, que seria prevista para 2021 não foi realizada. Então, houve, né, essa questão aí da espera, né? A gente teve que, eu mesmo, esperei por 6 anos. Desde que foi anunciado em 2019, eu venho acompanhando minuciosamente, né, o desenrolar, né, da questão ali, né, do que a FIFA poderia fazer. Houve, né, inclusive, uma ameaça à competição não ser realizada porque o Gianni Infantino, houve, né, um tempo que ele fez uma proposta de uma Copa do Mundo de Nações bienal, né, que, né, se mostrou inviável. Inclusive houve associações nacionais que ameaçaram abandonar a FIFA caso esse projeto fosse aprovado. E logicamente, né, teve também ali um apelo, né, uma pressão da Conmebol, da UEFA e de algumas outras confederações, né, para que não fosse realizado, porque senão, né, literalmente não teria direito trabalhista para os jogadores, né, teriam que jogar todos os anos, além das Copas do Mundo de Nações, né, e as próprias eliminatórias, né, que aumentariam, né, seriam 2 a cada 4 anos, né, porque seriam 2 Copas do Mundo de Nações, né, é algo que aumenta também em questão dos jogos de clubes, né, porque todas as temporadas você tem confrontos de clubes. Então era uma ideia simplesmente, né, completamente inviável e que ameaçava, né, esse propósito da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, como isso realmente foi erradicado, né, de fato não ocorreu por conta dessa retaliação, né, a FIFA ela começou a visualizar, né, o cenário e a disputa de clubes. Até porque a antiga, né, o antigo formato da Copa do Mundo de Clubes, né, com 7 equipes, não dava à FIFA, né, uma rentabilidade alta. Muitas vezes acarretava até mesmo em déficits, né, em questão de prejuízo mesmo financeiro, porque a FIFA investia muito mais do que arrecadava. Então, né, houve, né, essa necessidade, né, de se acrescentar, né, uma competição em primeira estrutura, né, e que pudesse, né, colocar, né, um pouquinho, tirar um pouco desse poderio que apenas a Liga dos Campeões da UEFA tinha em relação aos clubes europeus, porque é uma competição que tem uma rentabilidade gigantesca. No entanto, né, claro, a FIFA ela já planejou, né, com tudo isso, né, inclusive é uma competição, né, a própria Copa do Mundo de Clubes, ela tem 12 equipes europeias, né, da UEFA, 6 equipes sul-americanas, que é a Conmebol, 4 equipes norte, centro e caribe americanas, que é a da CONCACAF, 4 equipes africanas, que é a CAF, 4 equipes asiáticas, que é a AFC, e uma equipe da Oceania, que é a OFC, juntamente com o representante do país anfitrião. Então, né, obviamente, houve, né,
essa questão de você colocar esse número grande de europeus, né, 12 europeus, que se comparar com a outra metade, né, são 18 equipes não europeias e quase que a metade são de europeus, por conta da questão da visibilidade, da atratividade e a atenção que eles vão atrair para a competição. Então a FIFA, né, obviamente que, assim como eu falei, houveram críticas ali inicialmente em relação à criação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nessa nova era, nesse novo formato. Só que a FIFA, né, o Gianni Infantino, ele, até pelo que a gente está vendo na competição agora, a gente vê que ele literalmente ele está sendo um vencedor na competição. Por quê? Porque ele soube fazer manobras estratégicas e, né, soube ali movimentar as suas políticas. Para quê? Para que os clubes, né, eles tivessem ali uma sucessividade, né, eles fossem mais favoráveis à criação da competição, até porque é uma competição que vai ter um engajamento financeiro muito grande, porque a premiação das competições, né, que as equipes vão receber na competição, é literalmente para o campeão, né, pelo menos ali das equipes europeias, que vão obter a maior fatia ali do bolo, vão, assim, é literalmente de quase 130 milhões de dólares. Isso, né, em conversão para o real, é ali na faixa de 750 milhões de reais, quase ali 800 milhões. Então é um dinheiro que é pago pela própria Liga dos Campeões da UEFA, que tem ali seus 36 clubes, né, agora com a nova fase da Liga. Inclusive eu expliquei a estrutura das competições, a nova estrutura das competições da UEFA no último vídeo, né? Se você não foi lá ainda, vai lá dar uma olhada, né? Até para você entender um pouquinho de como funciona agora o novo calendário, né, do futebol europeu. E aí, né, obviamente que é algo que chama muita atenção devido a essa questão financeira. E aí, né, a separação, né, das premiações, né, porque o total de premiação para a competição é estimado em 1 bilhão de dólares, que é um investimento que a FIFA fez na Copa do Mundo de Clubes, né, separando a premiação, obviamente, para todos os 32 clubes. Então tem uma premiação inicial que seria por participação, que é a de solidariedade, né, dos clubes, onde os clubes europeus ganham por volta de 38 milhões de dólares, os clubes sul-americanos ganham ali por volta de 15,1 milhões de dólares, os times da CONCACAF, CAF e FC ganham ali seus por volta de 9,50, 10 milhões de dólares ali, e os times da Oceania ganham entre 3,5 milhões de dólares, né? Isso só para participar, né? Então, se você ganha um jogo na fase de grupo, são 2 milhões de dólares. Se você empata um jogo, é 1 milhão de dólares, né? Então, né, fora as fases que você vai avançando, né? Porque tem ali as premiações das oitavas, né? Que eu não vou falar aqui porque eu não tenho, né, um dado preciso, mas acredito que para avançar para as oitavas você ganha ali em torno de uns 7,5 milhões de dólares. Para avançar das oitavas para as quartas é mais 15, 20 milhões de dólares que entra. Fora, né, para você se classificar para a semifinal e a final, que é uma bagatela muito grande. E que para os clubes europeus já faz uma diferença muito grande. Imagina para os clubes não europeus. Então, né, tem essa questão de ser uma competição muito atrativa. E é algo que, naturalmente, né, no início da competição, se esperava que houvesse uma condição, né, obviamente, ali, de que os europeus dominariam a competição, que nas oitavas de final seriam os 12 representantes europeus, mais uns 4 ali, talvez 2 sul-americanos ou 2 asiáticos, um africano e um sul-americano, por aí vai, né? E a partir de então seria domínio total dos europeus. Só que, no entanto, né, a gente viu nessa competição literalmente um equilíbrio que não era esperado, né? A gente viu, por exemplo, né, o Palmeiras ali fazendo frente ao Porto, né, no começo da competição, e aí depois a gente viu o próprio Fluminense, né, empatando com o Borussia Dortmund, né, atuações que assim que já eram louváveis, porque
no formato da Copa do Mundo de Clubes anual, assim, literalmente na história, apenas 4 não europeus ganharam de equipes europeias, né? Na verdade, 5, que foi o Vasco e o Necaxa em 2000, o São Paulo em 2005, que foi campeão em cima do Liverpool, o Internacional, né, que foi campeão em cima do Barcelona em 2006, e em 2012, que era o último não europeu a vencer um europeu em mundiais, que era o Corinthians, né, em cima do Chelsea. E isso, né, literalmente caiu por terra, porque, né, houve ali a vitória do Flamengo em cima do Chelsea por 3-1, né? Houve também, né, a quase vitória do Boca Juniors, né? O Boca teve chance de vencer aquele jogo até por 2-0, só que por conta, né, da questão da agressividade dos jogadores, né, da efusividade, o Benfica acabou empatando, né, também porque o Boca Juniors ele acabou, né, baixando um pouco essa guarda, e isso gerou, né, uma condição que não era esperada. E aí a gente viu o Botafogo, que era colocado no seu grupo, né, em que era o Paris Saint-Germain, que foi o atual campeão europeu, né, venceu literalmente, né, a Inter de Milão por 5-0 na final, que é o maior placar, o placar mais elástico em finais na Liga dos Campeões da UEFA na história, desde a sua criação em 1955. Então, assim, né, algo que a gente ficou atônito. Eu mesmo estou sem acreditar até hoje. Né, o Botafogo, que era colocado como azarão do grupo, que tinha 2 europeus, além do Paris Saint-Germain, tinha o Atlético de Madrid também, e o Seattle Sounders, que jogaria seus jogos ali no Lumen Field, que é o estádio onde o clube manda seus jogos na MLS, né? Então, assim, o Botafogo conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain, conseguiu, né, fazer um bom jogo com o Seattle Sounders ali, com a torcida presente ali, né? O Seattle Sounders não passa por um bom momento, mas é um time muito forte, né? Realmente não ganhou o jogo por conta, né, de que o ataque do Seattle Sounders é muito vulnerável. Mas teve oportunidades, o Botafogo fez os 2 gols e se defendeu a maior parte do jogo. E contra o PSG a gente vê uma atuação louvável do Botafogo ganhando de 1-0, né, onde o Rose Bowl ficou assim, como se fosse um Newton Santos, né, o Rose Bowl ali naquele dia. E a gente viu também, né, a condição, obviamente, né, do Inter Miami do Messi também conseguir ganhar do Porto numa vitória épica com gol de falta do Messi, né? Depois a gente viu, né, o Monterrey empatando com a Inter de Milão também num jogaço, né, o Al Hilal, em que tinha um confronto muito aguardado entre ele e o Real Madrid, foi um jogaço de, assim, literalmente de cair o queixo, né? E fora outras atuações, e nas oitavas, né, que inclusive se encerraram agora na terça-feira, essa semana, a gente imaginava que seriam uns confrontos assim, né? Obviamente, né, que tinha sim um prognóstico de que teria ali, né, uma questão em que os europeus realmente a partir dali levariam, né, um pouco mais de efusividade, porque ali você perdeu, você tá fora, não é nem um mata-mata, é um mata, você perdeu, você tá eliminado. E aí é algo que realmente, sabe, foge das expectativas, porque a gente viu, né, o próprio Fluminense ganhar de 2-0 da Internazionale Milano, que era a atual vice-campeã da Champions. O Al Hilal, num jogo eletrizante, ganhou do Manchester City, que era colocado como uma das favoritíssimas ao título e principalmente a única equipe a ser, né, a ter um aproveitamento de 100% na fase de grupos, né, porque ela ganhou de 2-0 do Wydad Casablanca, ganhou de 6-0 do Al Ain, né, dos Emirados Árabes, e ganhou da Juventus de 5-2. Né, poderia ter feito até mais gols, né, porque realmente foi um passeio do time, né, de Manchester. Então a gente vê um jogo com o Al Hilal, logicamente que é uma equipe que fora da Europa, né, tem todo esse investimento, tem também obviamente um projeto, né, que visa pensar a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, mas é claro que para qualquer time no mundo enfrentar o Manchester City, que tem um poder aquisitivo gigantesco, né, de bilhões de euros, né, possa entrar em uma partida, né, da forma que foi, em um nível competitivo elevadíssimo e ainda ser eliminada.
Então, né, tivemos ali um clássico muito interessante também entre Palmeiras e Botafogo. Teve ali também o Flamengo com o Bayern de Munique, né, onde o Bayern acabou ganhando de 4-2, né, mas teve uma partida interessante ali por parte do clube brasileiro, né, do Flamengo. Teve ali também os jogos, né, do Paris Saint-Germain e a Inter de Miami, né, que acabou que o PSG prevaleceu, né, no jogo. E teve ali também o Benfica e o Chelsea, né, que foi uma partida que inclusive, né, teve essa questão da paralisação climática. Porque nos Estados Unidos, né, para resumir, é um país que tem uma legislação muito séria em relação a condições climáticas, porque é um país que tem uma incidência muito forte de tornados, furacões, tempestades, não somente em questão de vento ou chuva, mas sim também de raios. Então, né, sempre quando tem uma ameaça de tempestade, seja ela elétrica ou de vento, então, por conta da lei, da própria legislação dos Estados Unidos, o estádio tem que ser evacuado. Então, né, até que esse evento se minimize e as condições melhorem, o jogo não pode retornar. E lá nos Estados Unidos, a maior parte dos estádios de futebol não tem cobertura. Então isso agrava ainda mais para o público que está assistindo o jogo e também para os jogadores. Então, né, algo que a FIFA está buscando aí, né? Recentemente, inclusive, saiu aí uma matéria de que a FIFA está pensando numa forma de minimizar esses impactos, né? Ali ainda nos Estados Unidos tem algumas sedes que são cobertas, né? Como por exemplo é o caso do Mercedes-Benz Stadium, que tem a cobertura retrátil e tem, né, climatizado com ar condicionado e tudo mais. No entanto, né, a maioria dos estádios são estádios de futebol americano, então não tem cobertura. São estádios enormes, mas que não tem cobertura ali para proteger os torcedores e muito menos os jogadores. Então, né, essas condições climáticas acabaram paralisando esses jogos. Teve 3 ou 4 jogos, né, inclusive o jogo entre o Benfica e o Auckland City foi paralisado por mais de 2 horas. Esse do Benfica, né, o Benfica tendo muita sorte com condição climática, com o Chelsea, né, foi paralisado por 1h40, né, 1h50, quase 2 horas. Então, né, isso aí se mostra um desafio para a FIFA, até mesmo para a Copa do Mundo do ano que vem, né, a Copa do Mundo de Nações. Então, né, algo que ela já está tomando as devidas providências para tentar mitigar, né, essas condições climáticas, né, esses prejuízos que podem causar. E então, né, assim como eu estava falando, no desempenho hoje, né, que é sexta-feira, se eu não me engano, hoje é dia 4, né, 4 de julho, a gente vai ter 2 confrontos entre equipes não europeias, né? Na verdade, um é só de equipe não europeia, que é o Fluminense e o Al Hilal. Então a gente na semifinal, pelo menos, o que era assim colocado até como improvável, né? A gente já vai ter um não europeu garantido nas semifinais. E do outro lado, né, na outra semifinal, a gente tem, na outra quarta de final, né, a gente tem ali o Palmeiras que vai confrontar o Chelsea. E se caso o Palmeiras vencer, ou por exemplo, o Fluminense ou o Al Hilal vencerem, né, vão ser em um lado da chave uma semifinal de não europeus. Então a gente vai ter um não europeu garantido na final. Só que, né, do outro lado da chave tinha-se ali o Flamengo, o a Inter de Miami e o Monterrey como não europeus. O resto eram, né, só europeus de primeira prateleira, como o caso do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, o caso do, né, teve ali a Juventus também que foi eliminada, o Borussia Dortmund que classificou. Então, do outro lado da chave agora são 2 confrontos de quartas de final, que é o Real Madrid e o Borussia Dortmund, e no caso o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain. Então, né, de um lado da chave a gente tem ali a possibilidade de um não europeu chegar na final, e do outro lado da chave a gente tem um chaveamento fechado com os europeus mais poderosos. Então, né, isso trouxe para a competição um cenário muito mais épico do que a gente imaginava. Porque a gente imaginava um cenário em que os europeus dominariam a competição, que no caso não foi o que aconteceu, né? A gente viu ali que as equipes, tanto brasileiras, quanto mexicanas, quanto da Arábia Saudita, tiveram essa possibilidade de chegarem longe na competição e ainda podem possivelmente chegar numa final, quem sabe.
Mas então, né, resumindo tudo aí que eu falei da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é um evento que, né, como está sendo realizado pela primeira vez na história nessa contingência, né, como um grande torneio de uma grande estrutura, se tinha dúvidas em relação à questão de visibilidade, em questão de até mesmo como isso seria tratado ou aceito em diferentes partes do mundo. E né, no decorrer, né, desde que a competição começou até o presente momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, a competição ela está tendo assim um alvoroço muito grande, principalmente, né, em locais aonde, né, no caso em zonas não europeias, né, na África, na América do Sul, na América do Norte, Central e Caribe, na Ásia. Então é só a Europa que está tendo um pouquinho, né, de, vamos dizer, beiço torto em relação à competição. No entanto, né, não são unanimidade de que os europeus, no geral, reclamem, porque grande parte até acha interessante, né, que a competição seja realizada. Claro que tem críticas, inclusive o próprio Rafinha recentemente fez uma crítica dizendo que os atletas não estão lá porque querem, porque foram obrigados a estar, né, porque não queriam estar lá em seu período de férias. O que, né, no contexto real, né, infelizmente é uma realidade, porque o próprio Rafinha, né, assim, né, descrevendo os outros jogadores, né, os jogadores realmente estão em época de férias, que eram para estar ali com a sua família, que eram para estar ali de férias em uma praia ou aproveitando num resort, né, no caso em uma experiência de férias mesmo. Só que isso não significa que as equipes, os jogadores que estejam ali, eles estão insatisfeitos ou infelizes, né? Em certo ponto, né? Claro, acho que a declaração do Rafinha, em certa tonalidade, ela teve um quê de realidade, mas ela também foi um pouquinho exacerbada, né? Porque não quer dizer que os jogadores não gostem de estar aonde estão, disputando ali aquela competição em nível global, né? Podendo atribuir não somente ao clube que jogam, mas às suas próprias carreiras o feito de ganharem, né, o que é a primeira Copa do Mundo de clubes nesse formato, né, de 32 clubes, né, a cada 4 anos. Então, né, obviamente, a gente vê até mesmo pela sonoridade dos jogadores, que os jogadores, inclusive o Bayern de Munique elogiou muito a competição, o próprio Real Madrid, ele está focado querendo ganhar. A gente vê o PSG do Luiz Henrique, né, que é o atual campeão europeu, querendo entrar para a história, né, vencendo essa competição, principalmente para o Paris Saint-Germain, que é um clube que começou a ter esses holofotes como equipe de primeira prateleira agora, entendeu? Porque foi recém-campeão da Liga dos Campeões há um mês atrás, né, aproximadamente. Então, né, você tem essa fome e esse engajamento por parte das equipes. Então, críticas por parte de equipes que disputaram as competições, elas foram mínimas. Né? Elas estão vindo mais por parte de alguns atletas, como o próprio Jürgen Klopp, que é o ex-treinador do Liverpool, né? Entre outras personalidades que às vezes fazem ali algumas críticas, né, em relação à questão das férias e do calendário, mas, né, que no geral a gente vê uma aceitação muito boa, que inclusive, né, ela pode, né, estar sendo colocada em xeque devido à ganância do presidente Gianni Infantino da FIFA, porque recentemente, né, ele colocou em pauta uma ideia de colocar a competição, né, para ser realizada a cada 2 anos e, né, no caso, colocando 48 clubes. Né? Mal teve a implementação desse formato de 32 clubes, né, que seria mais inteligente ele esperar esse formato se consolidar e ganhar essa valorização no mercado global, né, que já está tendo um saldo muito positivo. Então, né, ele pode, de grande vencedor, ele pode se tornar o grande perdedor dependendo da ganância que ele tiver. Então, né, é uma competição que, claro, já vai ganhando o seu espaço. No entanto, né, ele não pode ser ganancioso demais, querendo colocar uma Copa do Mundo de clubes a cada 2 anos, né, e com 48 clubes, porque é um cenário que realmente, né, ele se mostra muito desafiador,
até pelo que a competição apresenta e principalmente, né, podendo acarretar a novos problemas, né, até porque, né, no caso o sindicato dos jogadores ainda possuem, né, um pé atrás em relação à competição, inclusive a própria FIFPro fez na corte europeia, né, no caso na própria justiça comum, né, uma situação de tomar uma ação contra a FIFA, né, em relação à Copa do Mundo de Clubes, né? E é lógico que não foi nada acatado ainda está, né, lá na corte, né, não foi tomada uma decisão contrária à FIFA, mas é algo que obviamente, né, pode acarretar problemas para a Copa do Mundo de Clubes, né, a próxima que seria em 2029. No entanto, claro que a gente vai vendo que, né, vem tendo uma boa aceitação, tá tendo ali, né, uma fama muito boa, muito positiva para aquilo que a competição precisa, né, que é a melhora do seu produto, é a valorização do seu produto para o mercado internacional. E é claro, né, que essa prorrogativa ela alimenta o objetivo da FIFA, que é tirar um pouco, né, obviamente, o holofote da UEFA, né, do que seria ali dos clubes europeus, né, que é a mídia, né, e logicamente toda a visibilidade que os maiores clubes da Inglaterra, os maiores clubes italianos, os maiores clubes da Alemanha, os maiores clubes da Espanha geram para a Liga dos Campeões da UEFA, e a FIFA, que anteriormente não tinha esse poderio dessa rentabilidade e essa valorização dos clubes em suas mãos, agora ele possui, né? Logicamente, cada vez mais ele vai puxando, né, um pouco de cada vez, né, todo esse valor e essa contingência dos clubes europeus e até mesmo de clubes ao redor do mundo. No entanto, né, não pode ser ganancioso a ponto de já querer implementar, né, mal a competição foi realizada no formato de 32 clubes, ele promoveu um aumento para 48 clubes e ainda por cima diminuindo, né, aumentando a sua frequência para 2 anos. Né, que no calendário, né, ao longo de 4 anos, é praticamente inviável, né? Que a gente pode dizer assim. Talvez 48 clubes, dependendo de como a competição ela tiver essa propagação, ela tiver esse aumento, essa contingência, aí sim, aí possivelmente num futuro próximo, né, seja possível que tenha um aumento para 48 clubes, mas a cada 4 anos. Né? Inclusive, na minha opinião, eu acho mais favorável você fazer um evento esportivo como esse a cada 4 anos. É como um exemplo da própria Copa do Mundo de Nações, porque é uma competição que é muito aguardada durante esses 4 anos e você tem um tempo de preparo para a competição muito maior e que ele vai ser aperfeiçoado e quando for realizada, ela vai ser realizada da melhor forma possível. Então, você vai ter uma expectativa para que a competição volte a acontecer. E quando ela acontecer, ela vai se descarrilar de uma vez. Né? Ela já vai ser aquela explosão de emoção, de êxtase para o público. Então, ao longo desses 4 anos, a FIFA vai tirando em cima dessa expectativa para fazer um evento espetacular, né, quando ela for realizada. Só que a cada, né, no caso, a cada 2 anos, ficaria muito inviável, até porque não seria interessante para a competição, não seria interessante para os atletas e muito menos para os clubes. Né? Então, a FIFA, nesse processo todo, ela teve essa questão da Associação Europeia de Clubes dar esse apoio e esse suporte, né, para a Liga dos Campeões, né, quer dizer, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, e para a própria FIFA. Então isso gera para a FIFA algo muito valioso, né, que é o apoio das maiores equipes, os maiores clubes do mundo, né, ali tendo ali compondo o seu arsenal e apoiando, né, a iniciativa da FIFA e a FIFA melhorando cada vez mais esse projeto. Então, rapaziada, esse aqui foi o segundo vídeo do canal aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, beleza? Porque a gente, né, no caso, eu quero cada vez mais publicar vídeos aqui nesse canal, trazendo conteúdos
atuais para vocês, né? O vídeo aí provavelmente ficou um pouquinho grande, mas é um vídeo que aborda literalmente todos os conteúdos de uma forma plausível, de uma forma que você possa entender com facilidade. E lógico, vou trazer mais vídeos aqui para vocês, né? Logicamente sobre cenários aí da atualidade do futebol. Trouxe um pouquinho, né, para vocês do que vem acontecendo no lado político, né, do futebol mundial e na atualidade da Copa do Mundo de Clubes, mas de todo jeito espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem, né, assim como eu falei, deixe seu like, se inscrevam no canal aí para apoiar, né, esse projeto aí que eu tenho de trazer essas informações esportivas, né? Afinal de contas, o futebol é algo que eu amo, é algo que não sai da minha cabeça, tá no meu DNA todos os dias. Então, né, espero que com o apoio de vocês a gente possa prosseguir nesse sonho, galera. Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu!